Caríssimos acadêmicos, em especial do sexto período da Unicecal, do curso de Direito, eu preparei um vídeo para auxiliá-los na matéria no que se refere às leis penais especiais da Lei 11.343 de 2006. Essa é uma lei relativamente extensa e que ela trata de vários temas, todos eles relacionados à questão das drogas no Brasil. Então ela trata tanto da questão de saúde pública, de políticas públicas para enfrentamento da questão das drogas, como ela traz também a existência de crimes relacionados a drogas, por exemplo, crime de tráfico de drogas está previsto nessa lei. Como ela também traz a questão do procedimento para as pessoas que se envolvem em condutas criminosas relacionadas a essa lei. Então, não necessariamente ela é uma lei que está focada para atender somente a questão do tráfico de drogas, mas sim ela tem previsão para as situações como um todo relacionadas a drogas. Qual que é o foco do nosso trabalho? Qual que é o foco desse pedaço da ementa nossa? É a questão do procedimento. Tá? O trabalho que eu fiz para vocês, eu estou acompanhando aqui na tela do meu computador, eu pedi para os senhores responderem a 3 questões extremamente simples, bem tranquilas, sobre a Lei 11.343, questões que da simples leitura do material você consegue responder tranquilamente. E eu pedi ainda para os senhores fazer isso dentro do prazo que está constando lá no AVA. E junto eu coloquei um texto de apoio que fala sobre o tráfico de drogas no que se refere ao procedimento. Então, com relação ao procedimento, eu preciso que você se recorde de alguns detalhes que podem te ajudar. Primeiro, eu digo isso porque eu sei que vocês estão tendo a mesma matéria agora no que se refere a processo e procedimento em Direito Processual Penal 2. Então, eu preciso que você fique com uma coisa bem clara. Aquele artigo 394 do Código de Processo Penal, ele vai definir para você o procedimento no processo penal em sendo dividido em procedimento comum e procedimento especial. O procedimento comum, ele é subdividido em ordinário, sumário e sumaríssimo. O procedimento ordinário e o procedimento sumário estão previstos no próprio Código de Processo Penal. O procedimento sumaríssimo está previsto dentro de uma lei especial, que é a Lei 9.099, que é conhecida como Lei do Juizado Especial. E esses 3 procedimentos são procedimentos comuns. Quando que eu sei que eu preciso de um procedimento especial? Quando o legislador expressamente assim o fizer. No caso da lei processual penal, existe previsão de leis procedimentais especiais dentro do Código de Processo Penal e, às vezes, o legislador se preocupa em criar uma lei especificamente para aquele caso. É o caso da Lei 11.343, onde o legislador criou uma lei que trata das questões sobre drogas. E quando ele cria uma lei que trata das questões sobre drogas, ele trata, inclusive, nessa lei, do procedimento. Quer dizer, como que eu sei qual o procedimento a ser adotado quando alguém se envolve num crime relacionado a drogas? Eu leio a lei. Eu leio a Lei 11.343 e vejo o procedimento adotado naquela lei. Isso gera algumas divergências, em especial por conta de que o teu Código de Processo Penal ele foi atualizado em 2008. Lembrem que essa lei é de 2006 e essa atualização de 2008, em algumas vezes, pode ser vista como algo favorável para o réu. Isso fez com que de 2008 para cá, isso já se vão longos 12 anos, mas de lá para cá houve uma discussão muito grande e ainda existe a discussão muito grande sobre a total aplicabilidade da lei de drogas ou se ela é aplicada de forma parcial, porque o Código de Processo Penal hoje prevê um ritual que seja mais benéfico para o acusado. Então, algumas discussões surgiram em torno disso. Mas o que a gente não pode deixar de citar é que o artigo 48 da Lei de Drogas é muito claro em dizer que o procedimento relativo aos processos, vou ler para vocês, o procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste título, ou seja, na questão de drogas, rege-se pelo disposto nesse capítulo, ou seja, rege-se pelo que está descrito na Lei de Drogas, e não no Código de Processo Penal no primeiro momento, né? Aplicando-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal. Quer dizer, o Código de Processo Penal ele vai ser utilizado de forma subsidiária. Primeiro eu me utilizo da lei especial e, em último caso, eu utilizo o Código de Processo Penal. Mas isso ficou sendo discutido durante todo esse tempo. Inclusive, no texto que eu trouxe para os senhores, consta a existência dessa discussão e consta que o STJ, a terceira sessão do STJ, está
aguardando data, definindo a data para o julgamento do tema 1027. O tema 1027, que está para ser discutido dentro do STJ, é justamente sobre a aplicabilidade do artigo 400 do Código de Processo Penal nos crimes de droga, ou seja, a questão não é pacífica. Mas como que você responde isso? Você analisa a lei especial, você se utiliza da lei especial, salvo se houver disposição em contrário, tudo bem? Então você só utiliza a lei especial, sempre via de regra, e se tiver alguma previsão jurisprudencial, alguma alteração, como essa que eu trouxe no material de vocês, daí você pode aplicar de forma, vamos colocar assim, paralela ou até mesmo subsidiária, o Código de Processo Penal. Mas é uma lei que traz algumas previsões com relação a prazos que são distintos, algumas previsões bacanas. Nada que você tenha dificuldade fazendo uma simples leitura do material. Então, essas eram as dicas iniciais para passar para os senhores. As perguntas no teu material que constam, a primeira delas é se o crime de tráfico de drogas, quando em julgamento, segue um rito especial. Bom, você tem uma lei especial, sim, ele segue essa lei especial, e você consegue justificar daí a tua resposta com base no que está previsto na Lei 11.343. Você vai lembrar que a gente viu que essa é uma lei que trata também de procedimento, né? A segunda pergunta fala sobre a questão do prazo para conclusão no inquérito policial, e você vai encontrar nessa lei que o prazo para conclusão do inquérito policial é um pouquinho diferente no que se refere aos crimes previstos nessa legislação. E a última questão é uma questão mais relacionada ao direito material, mas só para os senhores relembrar um pouquinho, já foi objeto de estudo de vocês em períodos anteriores, que é a questão do artigo 28, tá? Que fala do usuário de drogas, e a questão do artigo 33, parágrafo 4º, que também fala da pessoa que não é envolvida diretamente com a organização criminosa e tudo mais. Creio que com essas informações vocês conseguem resolver essas questões. Tudo bem? Boa sorte e bons estudos.